gravação. Agora começou a gravação. Não deu. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Parar ou cancelar ou não? Não necessariamente. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de revisão de História do Cristianismo 2. Vamos tentar ver um pouco o conteúdo do módulo 1, aquilo que nós vimos e também o que não vimos, mas veremos em aula gravada. Vamos começar então. Aula de revisão, módulo 1, pode passar. Novos tempos, a nova sociedade foi a nossa primeira aula. Não sei quem que lembra, mas nessa aula a gente falou, acho que vou ter que pegar o passador. Posso pegar o passador? Ah, não tem? Mas consegue passar? É que eu sou meio rápido na aula de revisão, não quero também te atrapalhar. Mas na primeira... Então, beleza. Na primeira aula, gente, nós vimos as várias mudanças decorrentes desse contexto entre a Idade Média e a Idade Moderna, que é um período de transição, que eu falei que as mudanças são grandes e decorrentes do quê? Qual foi a grande alteração? O surgimento, a expansão e o crescimento das cidades, que altera a estrutura econômica, social, educacional e cultural. Então, quando a gente vê as cidades, pode passar, as cidades, elas são uma criação desse contexto, apesar de existirem cidades antes, surgem aqui essas cidades muradas, que são os burgos, onde floresce o comércio, que toma espaço em detrimento da agricultura, e surgem as corporações de ofício no lugar das associações de camponeses. Pode passar? Então, a gente tem essa mudança no ambiente da Idade Média, para esse final da Idade Média, de um ambiente predominantemente rural e agrícola, para um ambiente agora urbano. Pode passar? Isso altera, inclusive, então, a economia e altera também a forma com que as pessoas lidam com o tempo e com o dinheiro. Surgem esses burgueses que não somente fazem o comércio, mas também criam bancos e tratam daquilo que é o empréstimo do dinheiro. Pode passar? Mas vimos também mudanças na estrutura social. Vimos que muitos reinos vão se dividir em cidades-estado. Ao invés de soldados, muitas cidades-estado vão ter mercenários. No lugar da nobreza, a burguesia ganha espaço. Ao invés de uma lógica de vassalagem, muitos se tornam empregados. E as famílias ricas passam a ser as principais no lugar das nobres. É uma nova estrutura social, no qual a gente vê algumas mudanças bem importantes. Pode passar. Mudanças que incluem, por exemplo, a contratação de uma guarda mercenária pelo próprio Vaticano, através da decisão do Papa Júlio II, um Papa aí visto como um Papa guerreiro, né? Que não seria sucessor de Jesus e de Pedro, mas sucessor do próprio Júlio César, segundo as palavras de Erasmo de Roterdã. Pode passar. No que diz respeito à estrutura educacional, nós vimos que houve a criação das universidades nesse período. Universidades fundamentadas numa estrutura com bacharelado e mestrado, onde a educação se dava principalmente através do trivium e do quadrivium. Primeiramente o trivium, depois o quadrivium e depois o aprofundamento dos estudos específicos. Então, primeiro se estabelecia a base da educação, que era a gramática, a retórica e a aritmética, e a partir disso, depois se estudava astrologia, se estudava... Passa mais um que eu acho que vai ter ali, para me ajudar na memória. Pior que eu não botei. Astrologia... Ixi. Música... Alguém lembra mais? Arte... Não, todas são as chamadas áreas liberais. Teologia é uma área de estudos específicos. Mas tem 4 aqui que eu não me recordo agora de cabeça. Aritmética, o professor falou? Logística, retórica. Isso, aqui é a retórica, a gramática. Aritmética, o professor falou? Aritmética também, uma das 7. Retórica, gramática e lógica são as 3 aqui. É isso, então. Aritmética é aqui. A astrologia. O que mais? A música. E tem mais uma que está faltando aqui. A astrologia. A lógica. Retórica está aqui. E gramática. Faltou um, né?
Que agora? Geometria. Estava faltando essa. E depois se estudava o aprofundamento disso nos estudos específicos. É meio estranho a gente pensar como é que a gente vai aplicar a geometria na teologia. É meio estranho, mas até isso havia essas aplicações. Então, todas essas artes, chamadas artes liberais, elas eram aplicadas nas áreas de estudo específico, que as principais eram a teologia, medicina e o direito. Que se estudava essa especificação no bacharelado e podia ir para o mestrado e depois doutorado. Pode passar. A estrutura educacional também se dava através da leitura e dos debates. Uma lógica que é muito importante quando a gente pensa nas 95 teses, que é uma proposta de debate acadêmico dentro de uma estrutura educacional própria desse período. Pode passar. Aqui, faltava um slide para frente e apareceu, olha só, né? Aritmética, geometria, música, astrologia, lógica, retórica e gramática. Então, as 7 artes liberais ou liberalis ars. Pode passar mais um? Bom, mas há uma mudança também, como eu falei, na estrutura cultural. Há o humanismo, a valorização do ser humano, lugar do teocentrismo ao antropocentrismo. E há também a valorização da arte secular. Antes se fazia o quê? Representações de Jesus, Maria, dos santos, etc. Agora aqui nós temos muitos retratos. A arte sagrada? Quando são contratados os artistas pelas igrejas. Como no caso da famosa Capela Sistina. Mas nesse caso os retratos se tornam muito famosos. Pode passar mais um? Os retratos que fazem uma representação dos indivíduos sendo valorizados. Então, indivíduos normalmente ricos sendo retratados, e os próprios artistas também se retratam. Não era costume, mas eles fazem isso de modo bem discreto. Onde que está o artista aqui, retratado? Se vocês repararem... No reflexo. No reflexo do espelho, isso mesmo. Então, há esse olhar do artista refletido no espelho, para indicar que não só há estas pessoas, mas há alguém que faz. Antes a arte era a representação da realidade espiritual, agora a arte é a representação da realidade material, prática, vivencial. São retratos. E quem faz também é valorizado. Então tem essa valorização dos indivíduos. Pode passar? Retratos que incluem os papas e que mostram, então, uma valorização destes indivíduos também dentro dessa lógica de valorização cultural. Tanto é que esses papas vão ser grandes mecenas, grandes investidores dos artistas daquele tempo. Pode passar mais um? Bom, vimos isso na primeira aula e na segunda aula. O que vimos? A nova igreja. Pode passar. Uma igreja com novas lideranças, novas tendências e novas ordens religiosas. Essas novas lideranças marcadas pelo quê? Pode passar? Pela nobreza sendo substituída pela burguesia, por famílias em ascensão e pelo nepotismo. Nepotismo, principalmente de 2 grandes famílias. Pode passar? A casa dos De la Rovere, uma família que inicialmente era pobre, desconhecida, e que quando Sisto IV sobe ao poder, se torna poderosíssima. Ele, por nepotismo, coloca pessoas de sua família como bispos e cardeais, concede cargos públicos a familiares e também organiza para que seu sobrinho depois ascendesse ao poder. Pode passar? E há a casa dos Medici, família mais famosa desse período, uma família de comerciantes de Florença, famosos pelo comércio de produção têxtil. Começam sendo cidadãos, se tornam duques de Florença, depois grão-duques da Toscana. E são famosos por serem mecenas de artistas do Renascimento, que muitas vezes não se fala nos colégios, se fala da família Médici, se fala que eles eram mecenas, mas não se fala que eles tinham o poder do papado. Então é algo importante a gente considerar. A gente vê também que nessas novas lideranças há uma crítica do baixo clero ao alto clero, principalmente por conta da depravação. Vemos também que esse alto clero vive uma vida de luxo e também que há uma oposição cada vez mais crescente entre essas 2 partes da igreja, o baixo e o alto clero. Vimos também o surgimento de novas ordens religiosas, ordens mendicantes,
que ao invés de morarem em monastérios, passam a viver em conventos. Qual que é a diferença? Monastério é fora da cidade, convento dentro da cidade. E ao invés de focarem na missa, passam a focar na evangelização. Ordens como a Ordem dos Franciscanos, que é a Ordem dos Frades Menores, fundada por Francisco de Assis em 1209, com votos de pobreza, castidade e obediência, e a Ordem dos Dominicanos, ou Ordem dos Pregadores, fundada por São Domingos em 1216, também com voto de pobreza, castidade e obediência. Bom, 2 aulas até aqui. Alguma pergunta, gente? Podem me interromper. Eu vou meio acelerando, que é muito conteúdo, né? Nós vamos vendo. Mas, por favor, alguma dúvida, me falem. Sei que o Felipe tem algumas anotações, né? Pode ficar à vontade. Terceira aula, as superstições, os santos e as relíquias. Pode passar? Nós vimos que os santos e as relíquias envolveram uma devoção exagerada, uma idolatria e um verdadeiro comércio. Vimos que muitas vezes o foco principal das celebrações era a comemoração dos santos, assim como eles eram também o foco principal de muitas orações. Vimos que as celebrações incluíam a festa de todos os santos, que foi implementada em 840 para o dia 1º de novembro. Vimos que está relacionado ao dia 2 de novembro, que é o dia de finados. Vimos que está relacionado ao Halloween, dia 31 de outubro. E, claro, ao dia da Reforma, que está relacionado com as 95 teses. A idolatria, nós vimos que há uma confusão aqui entre o santo e sua estátua, que é destacada pelo próprio Erasmo de Roterdã. Vimos que há uma crença no poder de objetos, de santos e relíquias. E esses objetos, muitas vezes, são objetos importantes relacionados a Jesus Cristo, como, por exemplo, a lança do destino, famosa, que teria sido usada por Longinos, que se tornou São Longuinho. São Longuinho aí como é que é? Das coisas perdidas, né? Ele foi o soldado, ninguém sabe o nome, mas a tradição deu esse nome para ele. O soldado romano que teria perfurado Jesus com uma lança, o texto bíblico diz, né? Um soldado romano o perfurou e saiu água e sangue. Teria sido Longinos. E aí a tradição teria dito também que essa lança seria a lança do destino que teria sido guardada. Guardada por quem? Até hoje tem 3 versões dessa lança. Então, ao longo da história, houveram várias versões, cada um dizia ter a verdadeira lança de Longinos que matou Jesus. Na verdade, o texto indica que ele já tinha morrido, só furou o cadáver para garantir a sua morte, né? Pode passar? 3 lanças, 3 pulinhos, né? 3 lanças para os 3 pulinhos de São Longuinho, né? São Longuinho aí que virou santo, né? Tem pedacinho dele guardado até hoje. Quem quiser ir lá não dá para tocar nele, né? Mas dá para chegar pertinho. E as partes do corpo, claro, partes do corpo de vários santos, como o famoso Noli Tangere, né, da Maria Madalena, que eu falei para vocês que Jesus só dá um toquinho para ela não encostar nele. Imagina se tivesse abraçado ele, né? Tinha ficado só a parte que ele tocou assim no abraço, né? Sobrou só uma testinha dela ali por causa disso. Curioso, né? Maria Madalena, só um adendo, Maria Madalena é muito importante nos evangelhos, às vezes mais... ouso dizer que é mais importante do que a gente costuma indicar. Maria Madalena foi conhecida pela tradição como a apóstola dos apóstolos. O que é o apóstolo? O termo grego apóstolo, né, apóstolos, significa enviado. Ela foi a primeira enviada por Jesus ressurreto a anunciar a ressurreição. Paulo não destaca que os apóstolos são aqueles que viram a ressurreição, Cristo ressurreto? Ele foi o último, né? Nascido fora de tempo. Então, a primeira apóstola foi Maria Madalena. A apóstola dos apóstolos, porque ela levou a mensagem que Jesus tinha ressuscitado para os próprios apóstolos. Então, é mais importante do que a gente costuma imaginar. Até interessante, não sei quem que já viu The Chosen, levanta a mão aí. Olha lá, The Chosen. Ó, fica de sugestão, hein? Que é The Chosen, em inglês, né? Mas tem um seriado que é um aplicativo. Você baixa o aplicativo, você pode assistir o seriado, é gratuito. Tem em inglês, tem em português, dá para assistir legendado e acho que dublado também. Não tentei ver dublado.
Mas bem legal, nessa representação representa Jesus e os apóstolos, e no primeiro episódio é sobre Maria Madalena. Então achei curioso trazer ela como a principal naquele momento ali, apesar de depois valorizar Pedro e outros, né? Então Maria Madalena é muito importante. Outros, né, como Santo Antônio, que a gente conhece como santo casamenteiro, mas que lá na Europa é conhecido como santo pregador. Tanto é que o que Deus conservou dele? Passa mais um aí. Deus conservou sua mandíbula, língua e cordas vocais, que ele usava para pregar, né? Então usou para pregar, Deus conservou. Então, fico pensativo, né? Conservar, que curioso, né? Conservar as partes que ele usava. Eu acho que ninguém... Será que Deus vai conservar meus braços? Que eu prego bastante gesticulando. Talvez Deus considere também, vai saber, né? Pode passar mais um. Sou filho de descendente de alemão, mas também de italiano. Negócio de falar com os braços? Pode ser. Vimos que a idolatria gerou um verdadeiro comércio com peregrinação religiosa, busca de objetos perdidos e, claro, criação de falsos objetos para comercialização e venda, né? Então isso é algo bem importante. Aula 4, as superstições, as indulgências e o purgatório. Vimos então o que realmente é indulgência, pode passar, a partir da Constituição Apostólica sobre a indulgência. Pode passar mais um. Vimos que a indulgência ela diz respeito à remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa. Ou seja, ela não diz respeito ao perdão dos pecados, mas à remissão dos pecados já perdoados. Então são duas coisas diferentes, né? Perdão e remissão. A indulgência não diz respeito ao perdão, diz respeito só à remissão. E a indulgência não tira ninguém do inferno para o purgatório ou para o céu. Não faz isso. A indulgência só ajuda a pessoa do purgatório para o céu. Tá? Então aqui é a região dos salvos, céu e purgatório, e o inferno os condenados. Então não tira ninguém da condenação. A indulgência só favorece esse processo de ascensão ao paraíso. Pode passar? Quanto à indulgência, curioso, aqui essas imagens nos mostram também o questionamento de algumas visões papais. Essas imagens são, salvo engano, são dos russitas, que eu não falei tanto para vocês por causa que seria na aula dos pré-reformadores, mas talvez eu explique um pouquinho mais para frente aqui. Pode passar. Indulgências que eram vendidas por Johann Tetzel, que segundo Lutero declararia, né? Então logo a moeda no cofre soa, a alma do purgatório salta. Né? Em alemão talvez rime, isso aí em português não rima, né? Pode passar. Para que serve a indulgência? Ela não tira do inferno, como eu falei, mas tira do purgatório. Então ela não salva ninguém, mas ela redime as penas do pecado. Não tem nenhuma dúvida em relação a isso, né, gente? Não? Então, por favor. Oi? Fez mais sentido? Por isso que a gente tem que ter cuidado. E é fácil a gente confundir. Eu lembro que tinha um texto meu. Obrigado. Tinha um texto meu, apostila mesmo, que estava escrito a indulgência, ou seja, a venda do perdão. E não é verdade. Para o católico não é a venda do perdão. Para o católico é a troca por bens materiais ou não da remissão da pena do pecado já perdoado. Tá? Então, você vai diminuindo o efeito do pecado em você. No purgatório ou na terra, para não precisar passar pelo purgatório. Vai direto. Se tu morrer logo depois, se tu pecar depois, aí tem que... Se pecar depois, tem que voltar a fazer. Oi? Professor, tem uma pergunta aqui dela. Se ainda existem indulgências na teologia católica? Ainda existem.
Algumas indulgências, né, são fixas, como por exemplo, relativa à festa de São Francisco de Assis. Se tu for para Assis, aí tem todo o ritual que tu faz de peregrinação, oração, tu recebe uma indulgência plenária, mas às vezes o Papa dá louca nele, ele concede umas indulgências para quem fizer isso, aquilo. Na pandemia ele fez para quem orasse pelo Papa e pelo mundo, uma indulgência plenária, né? Que é o mais alto grau de indulgência plenária, existe a plenária parcial. Não é assim, a indulgência é definida pelo Papa, e ele pode conceder a permissão da comercialização. Não tem mais isso, na verdade, né? Mas o papado define as indulgências, é diretamente o Papa. Antigamente ele indicava um representante seu para comercializar as indulgências, no tempo de Lutero. Hoje não precisa mais isso, porque hoje com a internet não precisa, né? Então o Papa declara... O Papa, para vocês terem ideia, ele fez uma indulgência pelo Twitter. Ele postou lá, né? A indulgência plenária para a galera que orar e não sei o que, e pronto. Via Pix, né? Via Pix. Hoje em dia, faz um Pix, pronto. Eu tô brincando. Não precisa de dinheiro hoje. Oi? A absolvição sacramental seria o perdão do funcionário para livrar do inferno? Uma boa questão. Não vai cair na prova, porque não é temática, mas é teologia católica. Mas o que é essa absolvição sacramental que livra a pessoa do inferno? Na visão católica, Jesus Cristo é a fonte do perdão. Mas a igreja e seus representantes são o canal deste perdão. Então você é perdoado por Cristo através do Padre que diz seus pecados estão perdoados. Então essa é a absolvição sacramental. No confessionário ou no caso da extrema-unção, né? Quando a pessoa está para morrer. Por isso que é tão importante a extrema-unção. Porque na visão católica é o momento da morte que define o destino da pessoa. Quer dizer, essa absolvição faria com que a pessoa fosse do purgatório. Mas a saída do purgatório vai depender da indulgência. Antes da pessoa morrer, antes da morte, a pessoa pode ter como é que se diz, essa absolvição por parte da igreja. Aí ela vai estar salva, céu ou purgatório. Se ela não tiver o perdão dos pecados através da absolvição sacramental, vai para o inferno. E aí não tem escapatória. Alguns católicos vão defender que se a pessoa tem o perdão de Jesus, não tem problema, porque alcançou só por outro canal, digamos que é a fé. Mas alguns católicos dizem não há salvação fora da igreja, como um Papa, né, chegou a declarar isso. Então, na visão, só pela absolvição sacramental você sai do inferno. São duas correntes, digamos, dos mais tradicionais e dos mais abertos. Uma das preces que ele faz, né? Deus não perdoa verdadeiramente, se passa por igreja, e faz até 7. Ele vai nesse caminho ali, nesse contexto. Claro que depois ele vai completamente diferente, né? Mas naquele tempo ele ainda tinha essa visão da importância da absolvição sacramental, que os católicos defendem até hoje, que o protestantismo deixou de lado. Entendeu? Não, o mais importante é a fé em Cristo. A salvação não precisa desse canal, a gente não precisa de intermediários entre nós e Deus, que a gente já tem um intermediário maior que é o próprio Cristo. Então, não é só em relação aos santos na ação miraculosa, mas é também em relação à absolvição por parte, no que diz respeito à salvação. Então tem esse duplo aspecto. Mas não vai cair na prova não? Purgatório eu não lembro, mas talvez indulgência e purgatório pode cair. Agora a absolvição sacramental não. Aí seria maldade, né? Deixa eu avançar. Falei para vocês, né, da divisão das 3 igrejas, isso aqui é bem importante saber. Não lembro se cai na prova não, mas é importante saber para a vida. Né, porque os católicos às vezes falam da igreja militante, igreja triunfante, igreja padecente, algumas pessoas não sabem. Né, a igreja militante são as pessoas vivas na terra, que é cristão. Igreja triunfante são os mortos salvos no paraíso. E a igreja padecente são os mortos salvos no purgatório. Então são as 3 igrejas na visão católica. Militante, triunfante e padecente. A militante pode orar pelos padecentes. Os padecentes não podem orar por ninguém,
E os triunfantes podem orar pelos militantes e pelos padecentes. Entenderam? Mortos no paraíso. Eles podem ajudar todo mundo. Estão livre, pleno, soltos. Então eles ajudam os padecentes e os militantes. Os militantes não tem como ajudar os triunfantes. Como é que tu vai ajudar o cara que já está no céu? Não faz sentido. Mas o militante pode ajudar o padecente no purgatório, na visão católica. Agora, o padecente não pode ajudar ninguém. Ele tem que concentrar lá no pecado dele para se redimir e subir ao céu. Oi? Esses termos são de antes da Reforma Protestante. Tanto é que um pré-reformador, que é o John Wycliffe, ele usava essas expressões já no seu contexto. Então é anterior ao protestantismo. Nesse caso da igreja, o que tinha a ver com a igreja aqui? Quando morre um pobre rico, né? Ele pede para Deus mandar novamente ele para evangelizar a família. Ah, como que faz daí com Lázaro e o homem rico, né? Tem duas formas de ver. A primeira é a visão de que o homem rico foi para o inferno e não para o purgatório. Por isso que não há esse contato. É a visão infernal e não purgatorial. Segundo, que é uma visão mais recorrente, até muitos protestantes vão nesse caminho, é que ali é uma parábola. E quando Jesus fala parábola, eles não necessariamente estão falando de uma verdade de fé, digamos assim. Então ele usa uma parábola na ideia que as pessoas tinham sobre céu e inferno para falar uma verdade espiritual, mas não que o céu e o inferno sejam daquela forma que ele apresenta. Então tem esses dois caminhos de interpretação. Aí que eu tô. Lembra que eu falei? Na aparência é quase igual ao inferno, que é fogo. Mas lembra que as pessoas estão sempre orando, olhando para cima. Os anjos podem ajudar. Por quê? Porque, eu gosto de dizer, o purgatório é um anexo do céu, não do inferno. Quem está no inferno não vai para o purgatório. Quem está no purgatório não vai para o inferno. Não tem conexão, aqui é intransponível. É o fogo purgatório, é o sentido ali. Fogo purificador. Essa é a ideia. Não é um fogo condenatório e destruidor. Oi? É o que o Paulo fala na visão católica, é o que Paulo fala de ser salvo como que pelo fogo. Eles usam isso como fundamento para o purgatório. Tá? E aí, o Jacques Le Goff diz que a ideia de um fogo purgatório, adjetivo, é muito antiga, mas a ideia do purgatório, substantivo, como espaço, aí já é mais recente. Ele vai colocar ali no contexto final da Idade Média, nesse contexto, surgimento da burguesia. Reforma católica, vimos essa aula, né? A aula que eu falei da reforma lá de Cisneros, Cardeal Cisneros, grande nome da reforma católica na Espanha. Ele reformou a ordem dos franciscanos. Ele também é o fundador da Universidade de Alcalá, que é a Universidade Complutense de Madrid atualmente, que gerou a Bíblia Poliglota Complutense. Né? Além dele, outros dois reformadores da Espanha são Santa Teresa de Ávila, que reforma a ordem carmelita no que diz respeito, né, às freiras, e São João da Cruz, no que reforma a mesma ordem, a ordem carmelita, mas no que diz respeito aos frades. Tá? Então, é isso que a gente vê. E tem Inácio de Loyola, alguns vão considerar também como reformador espanhol, que vai fundar ali a famosa Ordem dos Jesuítas. Tá? Então tem esses reformadores da Reforma Católica. E agora os pré-reformadores, vocês vão ter a aula que eu vou disponibilizar, mas para vocês terem um pouquinho da noção. Os pré-reformadores eu gosto de dividir entre místicos, pregadores e exegetas. Quanto aos místicos, então há alguns nomes importantes do misticismo. O misticismo, a gente pensa o termo misticismo como se fosse algo ruim, né? Aquele cara é místico. A gente vê como algo negativo. Mas a mística, gente, ela é um campo da teologia muito importante, que é a apresentação teológica através de analogias e figuras de linguagem da relação da alma com Deus.
A gente tem grandes nomes da mística. Teresa de Ávila e João da Cruz foram místicos, além de reformadores. Existe também o misticismo clássico. Não lembro se eu botei algum autor do misticismo clássico, mas o maior nome é o chamado Pseudo-Dionísio Areopagita. Por que pseudo? Porque ele escreve como se fosse Dionísio, que estava lá no Areópago, por isso Areopagita, quando Paulo pregou. Então ele se diz do tempo de Paulo, mas depois se descobriu que ele era lá do século VI, muito tempo depois, então ele fingiu que era alguém do século I, por isso Pseudo-Dionísio. E tem vários outros autores. E há o misticismo germânico, gente, que é muito importante na influência teológica com Martinho Lutero. Por quê? Porque alguns textos místicos vão influenciar Lutero. Não só do misticismo germânico, se a gente pegar um texto místico, não sei se vocês já leram, alguém aqui já leu o livro A Imitação de Cristo? Não? Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, é um livro de misticismo. Livro famosíssimo em português, tem inúmeras edições. Eu mesmo tenho uma edição de bolso desse tamanho. E era o livro mais lido no tempo de Lutero depois da Bíblia, para vocês verem a importância. Quanto a Lutero, ele é influenciado por uma obra mística chamada Teologia Germânica. Aí tu fala, professor, nunca ouvi falar. Pois é, para Lutero era a terceira obra mais importante de teologia. Ele dizia, em primeiro lugar a Bíblia, segundo lugar Agostinho, terceiro lugar Teologia Germânica. Uma obra que nenhum de nós leu, porque para nós nem faz sentido. É uma teologia mística bem estranha, bem nacionalista alemã, mas para ele era bem importante. Além dos místicos, existiam também os pregadores. Um contexto de pregadores aí, contexto bem conturbado entre alto e baixo clero, quer dizer, brigando, surgem defensores da pregação aí para além do que a igreja defendia, como por exemplo John Wycliffe. Wycliffe se pode escrever assim, que é a forma original, ou Wycliffe assim, que é a forma mais famosa, com 2 Fs e E no final. Tá? Foi um importante teólogo, professor da Universidade de Oxford, se coloca contra o papado num contexto da Guerra dos 100 Anos. Por que é importante ser nesse contexto? Ele era inglês, a Guerra dos 100 Anos era a guerra entre Inglaterra e França, e se a gente pensar o contexto dele, a gente precisa lembrar do quê? Do contexto também, que ele vai estabelecer uma oposição que vai ser intensificada através do quê? O papado em Avignon, na França. Então, o papado na França estabelece também uma relação do papado com os franceses e gera uma oposição dos ingleses, que eram seus inimigos. Tá? Então, há essa influência política também, não foi só teologia aqui não. Tem um aspecto político a ser considerado. O Wycliffe é muito importante, não coloquei ali, mas o Wycliffe também é o primeiro, vou voltar nele para vocês. O Wycliffe é o primeiro tradutor da Bíblia para o inglês. Alguns vão falar, não, mas ele comandou uma equipe de tradução. Bom, independente disso, ele foi o primeiro tradutor. Só que não foi uma tradução para o inglês dos originais, foi uma tradução para o inglês do latim. Mas mesmo assim, ele é importantíssimo, né? Então hoje tem a Sociedade Wycliffe, que promove tradução da Bíblia pelo mundo todo. Né? Então, é um nome muito importante, alguém ficou famoso, então hoje seu nome faz relação aí com a tradução bíblica. Claro que depois dele vão ter outros que vão traduzir a Bíblia para o inglês, inclusive dos originais, do hebraico e do grego. Mas ele é o primeiro a traduzir, mesmo que do latim. Outro nome importante, Jan Hus, foi um grande pregador, gente. Foi aquele que foi condenado e queimado vivo. Aquele que foi condenado e queimado vivo lá no Concílio de Constância em 1415, que teria declarado que estaria para vir o cisne que não poderia ser morto. Só que aqui o mais importante, eu acho que vocês não viram, é os exegetas. Além dos espanhóis, então há os exegetas espanhóis, principalmente na Universidade de Alcalá, situada na Universidade Complutense de Madrid, mas há exegetas ingleses e alemães muito importantes, que às vezes a gente acaba esquecendo ou desconsiderando nos nossos estudos.
Um grande nome que vai influenciar a reforma e que é considerado um pré-reformador é o Johann Reuchlin. Johann Reuchlin não é muito conhecido. Todo mundo fala de Lutero, todo mundo fala de Calvino, mas Foi ele. Achando que foi a minha internet que caiu. Internet tá ruim. Eita. É mesmo, o senhor tá parado ali. Poxa vida. Tá tão bom, né? Tava empolgado aqui. Voltou. Se ela chutou o cabo de rede. vou voltar aqui no Reuchlin. Beleza. Um grande nome da exegese foi Johann Reuchlin, que morreu em 1522, então já no contexto da Reforma, professor de grego e hebraico na Universidade de Tübingen, na Alemanha, e era o maior estudioso de hebraico naquele tempo, influenciando diretamente Martinho Lutero. Até porque ele concedeu um grande presente para Lutero e para Wittenberg, que foi seu sobrinho Philippe Melanchthon. Philippe Melanchthon, o nome do Philippe Melanchthon não era esse, né? Melanchthon significa terra negra em grego. O nome dele era um nome alemão, Schwarz, não sei o quê, né? Que é terra negra. Então traduziu o nome dele para o grego e botou: meu nome é Philippe Melanchthon. O pessoal mudava os nomes naquele tempo, né? Até o próprio Martinho Lutero mudou o nome dele para Martin Eleutherius, né? Então eles tinham essas coisas, né? Coisa de acadêmico ficar inventando moda. É igual o quê? Não vou nem repetir para quem está em casa. Mas sabia que tem alguns teólogos que mudam de nome também. Tem um teólogo que é muito famoso, que é o Leonardo Boff, não sei se vocês já ouviram falar. Mas o nome de nascimento dele é outro nome. Não lembro se é Genésio, alguma coisa. Quem pesquisar na Wikipédia vai achar, né? Mas é outro nome. Aí ele mudou para Leonardo, né? Achou mais interessante. Tem gente que faz isso, muda de nome. Meu pai mesmo já falou para mim, viu, filho? Meu pai falou: se você não sentir a vontade do seu nome, pode mudar, viu? Não vou ficar ofendido, porque é o nome do meu pai e o nome do meu avô, né? Mas eu falei: não, pai, eu gosto. É estranho, chama atenção, é legal também. Fácil de achar, né? Eu já tive aluno no Vilibaldo, para tu ver só. Viu? E olha que tem um Vilibaldo Neto, que é famoso, cara. Ele faz música pro Lucas Luco. Não é qualquer um, não. O cara é famoso aí, não. Fizeram até um grupo no Facebook de memes zoando o cara, de tão famoso que ele é. Para chegar nesse nível, nunca ninguém fez. Espero que não façam, tá, gente? Mas olha que interessante, para finalizar nossa aula, olha o que o Melanchthon falou. Isso aqui, gente, é um aprendizado para todos nós. Ele disse: todo teólogo e intérprete fiel da doutrina celestial deve necessariamente ser, primeiro, um gramático, depois um dialético e, por último, uma testemunha. O que ele está dizendo aqui? Oi? Forte isso aqui. Em primeiro lugar, você precisa ser um gramático, ou seja, um filólogo, um estudioso das línguas originais. Precisa conhecer o grego, o hebraico. Para depois você ser um dialético, ou seja, debater teologia. Para depois, por último, você ser uma testemunha, ou seja, um pregador. Forte isso, hein?
Nem sempre é possível, né? A gente sabe. Eu cheguei no curso de teologia, já tinha pregado várias pregações. Mas um desafio para todos nós é que durante a nossa vida, nos passos que nós dermos, conforme Deus nos possibilitar, é nós encaixarmos isso na nossa vida. Ainda hoje, gente, posso não ser o maior conhecedor do grego e hebraico, mas sempre que eu vou pregar, busco ler o texto e busco o original. Busco ver o que já foi estudado para depois pregar. Dá trabalho? Dá trabalho. Horas para fazer uma pregação ainda hoje. Horas para fazer. Mas é importante porque é a seriedade com que a gente toma a palavra de Deus. Então, até tempo atrás, um aluno me perguntou: professor, quantas horas você leva para fazer uma pregação? Eu perguntei: o que você está vendo? Estou fazendo uma pesquisa. Uma pesquisa, olha só. Quantas horas eu levo hoje? Aproximadamente 5 horas. Na sua pesquisa, está lá dando 10 horas em média. Talvez eu tenha conseguido aí, né, dar uma melhorada de lá para cá, do início. Mas ainda levo bastante tempo. Por quê? Porque eu não posso oferecer qualquer coisa. A gente tem uma responsabilidade. Dá trabalho, mas é porque é muito importante aquilo que a gente faz. Pregar de forma equivocada pode levar muitos à perdição. Claro que eu não estou falando que vai ser necessariamente que vocês vão pregar de forma equivocada e vai levar a isso. Mas muitos já fizeram isso. Já falei para vocês do caso de morte por conta de tradução ou não? Do termo nefesh, sangue. Não falei para vocês? Usaram o gancho para isso. Mas olha só. Palavra que eu decidi estudar no meu TCC. TCC é algo importante, tá? Tinha uns 4 alunos de TCC ali fora antes de eu entrar. Professor, o que eu faço no meu TCC? Falei, estudei no meu TCC, palavra hebraica nefesh. Fiz o melhor que eu pude para estudar essa palavra. Estudei no meu TCC, publiquei como livro. Uma palavra que eu vi que tem inúmeros significados possíveis, como, por exemplo, alma, que é o mais comum nas traduções, porque no grego foi traduzido como psique, que muitos entendem como alma, mas que pode significar também garganta, que pode significar também corpo, que pode significar também respiração e outras várias coisas. Uma mesma palavra, várias coisas. Garganta, professor, garganta. Canta minha alma ao Senhor. Minha alma não canta, minha garganta sim. Claro que se refere ao meu ser cantando, louvando a Deus, mas se refere também ao mecanismo que eu uso. Amarraram cordas em volta de minha alma, tradução literal de um texto, nefesh. Amarraram cordas em volta do meu pescoço, que é como eles levavam os escravos. Então há muitas formas de traduzir essa palavra. Mas um suposto estudante que fez um grupo de estudantes da Bíblia disse: descobri que no hebraico nefesh é alma. E há um texto em Levítico que diz que a nefesh do corpo está no sangue. Portanto, a alma está no sangue. Até hoje, os membros, os adeptos dessa denominação não fazem transfusão de sangue. Quando vão para o hospital, precisam fazer uma declaração aceitando morrer, ao invés de ter o sangue de outra pessoa neles. Uma interpretação errada pode gerar literalmente a morte de pessoas. Veja a importância do estudo da Bíblia. Um estudo profundo, um estudo que avalia o conhecimento no debate e a pregação do Evangelho. Que Deus nos dê sabedoria para assumirmos essa responsabilidade. Não estou dizendo para vocês não pregarem, mas avaliarem sempre o que vocês estão pregando. Eu mesmo, gente, já preguei algumas coisas que depois estudei, vi que estava errado, analisei, e preguei novamente para a igreja falando: me perdoem,
tempo atrás eu preguei tal coisa, mas eu estava equivocado. Vou pregar novamente. Porque acima da minha imagem, seja qual for que eu queira construir, o mais importante é a compreensão da palavra por parte daqueles que nos ouvem. Deus abençoe vocês, uma boa prova a todos. Não esqueçam de assistir a aula que eu vou colocar. Que Deus abençoe e até a outra quinta-feira. Até a outra quinta-feira. Ficar um tempão sem ver vocês, hein? Até a outra quinta-feira.